Isso aí, essa matéria faz parte de quê? Teologia sistemática. Eu só não sei qual o número que eles deram na ementa. Mas é tipo teologia sistemática 1, 2, 3 ou 4. Eu não lembro. No manual de teologia sistemática tem livros sobre teologia sistemática. Aqui tu vai seguindo conforme a emendas aqui? Eu vou seguir conforme a emenda daqui, mas eu usei 3 manuais de teologia sistemática. Ah, tá. Então, depois eu posso até passar para vocês o WhatsApp, mas eu acho que eu tenho aqui. Primeiro, enquanto eu for falando, eu vou dar uma bibliografia aqui logo. Bibliografia, quem quiser Pesquisar, né? Basicamente, tem 3 manuais de teologia sistemática que falam sobre essa matéria. Um manual de teologia sistemática tem, em média, um manual básico, tem em média 400, 500 páginas. Isso é uma matéria. Então vai ter aí 20 páginas, 30 páginas, no máximo, em cada manual desse. Então, hoje... Igual o livro de filosofia que a professora passou 492 páginas. Mas valeu para guardar? Valeu até semana que vem. Valeu para guardar? Todos eles... É uma pesquisa, cara. Você não vai ler tudo isso. Todos eles têm o nome de teologia sistemática. Todos eles. Teologia sistemática. Ou tem na frente escrito manual de teologia sistemática. Tá? Aí eu vou dar os autores. Então, um manual de teologia sistemática, que é o básico, todo mundo usa. Tem um aqui na biblioteca, não tem? Louis Berkhoff. Berkhoff. Antigaço, mas é muito tempo. Esse aí é o basicão? Esse é um dos mais básicos. Não, básico que eu falo de entendimento também. Sim. Porque tem isso também, né? Sim, os 3 são a linguagem simples. O segundo, que é o que tem aqui. Boa noite. Wayne Gruden. Wayne Gruden. Todos eles têm tradução para o português, então é tranquilo. E o terceiro, que é um manual de teologia sistemática, aí no final está escrito Pentecostal. O nome do organizador, porque na verdade são vários autores, cada autor faz um capítulo. O nome é Antônio Gilberto. Esse é o único brasileiro. Esse é o único brasileiro, mas todos eles têm tradução para português e todos eles já são muito tempo utilizados no Brasil. Muito tempo. Então, qualquer um deles que vocês pegarem vai ter informações sobre o que eu vou dar, nas aulas, mas nenhum deles tem todas as informações, até porque eu peguei dos 3 e mais de alguns blogs pela internet que tratam de angelologia e de arqueologia. Por incrível que pareça, muita coisa de anjos tem a ver com arqueologia antiga. Caramba. De anjo, Porque a ideia que o hebreu tinha de anjo tem nada a ver com a ideia que nós temos. Eu falo anjo, o que você pensa? Baixinho, gordinho, Gordinho, pelado, Esse é o cupido, pô. E voando. É cupido. voando, com as asinhas, lourinho, cabelo enrolado. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com os anjos da antiguidade. Essa ideia nossa de anjo, boa noite. Boa noite. Essa ideia de anjo de peladinho, gordinho, branquinho, vem no Renascimento. Os anjos da antiguidade eram retratados como guerreiros ou como figuras semi-humanas, semi-animais. Não tem nada a ver com esse anjo que a gente está falando, mas a gente vai ver isso ao longo da aula. Tá? Angelologia, aqui está a bibliografia para quem quiser, tem na internet para baixar. Eu baixei os 3, não foi difícil. Ângelo, óbvio, quer dizer anjo. Logia quer dizer estudo. Então, estudo dos anjos. Algumas considerações preliminares aqui. São importantes. Cara, esse negócio aqui não está no nome. Quer que eu veja lá no computador? Vê lá se tem outro. Esse aqui já era. Foi? Já.
Considerações preliminares. Antes de dar a matéria, a gente tem que ter algumas noções. Fala, Deus. Interna. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai estudar esse assunto? Primeiro, a Bíblia não tem uma doutrina sobre anjos. Não tem uma doutrina. A Bíblia não tem doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Ela não está preocupada em ensinar para a gente sobre os anjos. A Bíblia não tem doutrina específica sobre anjos. Por quê? Por que vocês acham que não tem? Porque não é o objetivo dela. Porque não é objetivo. Você já viu algum anjo dentro da Bíblia? Porque não foi escrito para eles. A Bíblia foi escrita para os homens. Os anjos aparecem lá, mas eles não são o alvo da escrita. Então, se não foi escrita para eles, a gente tem informações incompletas. Beleza? Algumas explicações não explicam muita coisa. A gente fica em dúvida. Não tem preocupação dos autores em destrinchar a natureza dos anjos, assim, quem são eles, o que eles fazem. Aí, mas, de onde vieram, o que comem, como se alimentam, o que vestem e tal. Mas, quando eles interferem na vida dos homens, dos profetas, até de pessoas que não são de Deus, enfim, que não tem nenhuma atração por Deus, vamos dizer assim, não são guiadas por Deus, quando os anjos interferem, aí o escritor fala sobre eles. Mas fala, é aquele episódio ali e acabou. Beleza? Porém, segundo, a Bíblia não tem doutrina, né? Sim. Mas a Bíblia fala muitas vezes sobre anjos. Parece uma contradição, mas não é. Eu ia falar isso agora. A Bíblia fala muitas vezes sobre anjos. Muitas vezes. Tanto que a gente nem se dá conta. Só que não tem doutrina, não explica. A Bíblia tem doutrina sobre salvação? Relato. Tem. Tem doutrina sobre fé? Sim. Tem. Tem doutrina sobre igreja? Sim. Tem. Tem sobre anjo? Não. Relato. Tem relatos. Toda hora aparece um. Mas não fala. Veio, foi embora, apareceu, eu vi, escrevi e tal. Ele vem para fazer alguma coisa, ou quando se tem uma visão sobre ele lá na presença de Deus, tá? Mas na história de Jesus, fala que eles apareceram para Jesus. Sim, aparece. Mas não fala assim, agora senta aí, Anjo, vamos fazer uma entrevista. O que você faz? Vocês se organizam como? Tem quantas classes? Daqui você vai pra onde? Você veio fazer o quê? Vai para onde? Volta para onde? Você quer dizer que... Não tem. A gente não sabe quantos tem. A gente não sabe como eles se organizam, porque eles se organizam. Você tem 2 dedos. Só sabe que tem Gostei. E isso também é uma informação. 2 terços bom! E 2 terços de quanto? A gente não sabe todas as classes deles. A gente sabe algumas, querubim, serafim. Você é. Você está querendo dizer que a Bíblia não diz anjo é isso, para isso, no caso é isso. A Bíblia não fala quantos são. A Bíblia não fala quantas ordens tem. A Bíblia não fala se eles continuam sendo criados, se eles podem cair ou não de novo. A Bíblia não fala nada disso. Isso tudo que a gente for estudar vai ter que ser por aproximação. Não dá para fechar a questão. Não com a Bíblia. Você pode pegar outros textos de apócrifos, que são livros que não são inspirados, não considerados inspirados, ou de estudiosos, ou de mística mesmo, de magia.
Cabala, então, judaica é recheado. Um monte de coisa. Aí você pode acreditar naquilo ou não, porque nem tudo que não está na Bíblia é mentira. A gente estuda um monte de coisa sobre matemática, são verdades, não estão na Bíblia, por causa disso é mentira. Não. A única coisa é que a gente não pode cravar com certeza em relação à inspiração, mas talvez tenha alguém que tenha estudado os anjos, tem alguns estudiosos hebreus, judeus que estudam sobre anjos há muitos anos. Eles classificam lá em 10 classes, aí tem lá tronos, principados, potestades, eles vão classificando. Nefilim, Ketuvim, tem um monte. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Tá? A Bíblia está recheada de muitas vezes sobre anjos, tanto sobre anjos, aqui com muitas aspas, bons, quanto anjos maus. A classificação é, em algum momento M da história do céu, uma parte dos anjos decidiu, ou melhor, foi decidido por eles, que eles iam sair da classe celeste. Decidiram por eles, foi bom. Como a gente sabe isso? Textos que falam sobre alegoricamente. Não tem nenhum texto na Bíblia que vai falar assim, um dia Satanás estava lá E convidou. e quis ser igual a Deus. Tem um texto indireto sobre isso. A gente vai ver isso bem mais pra frente. Mas a Bíblia fala sobre os dois. Fala sobre anjos que servem a Deus e fala sobre anjos que não servem. Que serve Satanás. Que servem Seguiram junto com Satanás. a, em tese, Satanás, que não é um nome. Satanás não é um nome. Satanás é um adjetivo. Diabo é um adjetivo. Anjos rebeldes. Satanás é inimigo. Diabo é aquele que coloca um contra o outro. Ô, Gustavo, você falou aí que eles se decidiram a sair dessa classe celeste. Não sei se decidiu, a gente vai ver isso mais pra frente. Ah, porque eu tô aqui meio maluco aqui, eu falei... Calma, seria isso é só consideração preliminar. Anjo tá benzão, meu irmão, quero ser anjo mais não. A gente vai ver isso depois. A gente por enquanto vai estudar os anjos bons. Aspas, tá? Só tô falando que tem os dois. Enquanto Beleza? você vai só maciar o Isso. carne, Ok, considerações preliminares são essas. Primeira coisa, não tem doutrina específica sobre anjo. Não tem. Segundo, apesar de não ter, está recheado na Bíblia que falam sobre ele o tempo inteiro. Fala, aparece, é um momento, acabou o relato. Dúvidas até aí? Não. Tranquilo. Ok. Posso apagar? Ponto 1. Esse tá bom. Tá bom? Achou. Conceito. Qualquer conceito que se dá é uma redução. A gente está tentando colocar em palavras alguma coisa que a gente quer descrever. Sim. Conceito de anjo, eu vou usar o do Wayne Grudem, que é esse cara aqui, o segundo autor. Tá? Eu vou ler, vocês não precisam copiar. Se quiserem copiar, é curtir. Anjos são seres espirituais. Anjos são seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência. Anjos são Seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência. Vírgula. Seres espirituais. Com juízo moral, Seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência. Vírgula, mas sem corpos físicos. Vírgula, mas sem corpos físicos. juízo moral. Anjos são seres espirituais criados com juízo moral
e alta inteligência. Ó, grava, ó. Vírgula, mas sem corpos físicos. Isso é um conceito. A gente está no início da aula, para quem chegou até agora. A única coisa que eu falei, Renan, a única coisa que eu falei até agora é, primeiro, a gente não tem uma doutrina na Bíblia sobre isso específica. Não tem doutrina sobre anjos. A matéria é angelologia, estudo dos anjos. A Bíblia não tem uma doutrina que explica quem são, quantos são, que ordem são os anjos. A Bíblia não tem isso. Porém, a Bíblia fala muitas vezes sobre anjos. Você pode falar muitas vezes sobre alguma coisa e não explicar. É isso que a Bíblia faz. Agora a gente foi para o conceito. Conceito, anjos são seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência, mas sem corpos físicos. Beleza? A palavra anjo, no hebraico, é malak. No grego, é angelos. O que isso significa? Como é que a gente traduziu? A gente traduziu do latim, angelus. A gente traduziu do latim, angelus. O que quer dizer? Mensageiro. E aí, a Bíblia, algumas vezes, são poucas, mas algumas vezes ela fala malak, angelus, e não é para anjo ser espiritual. É para um mensageiro. Uma pessoa. São poucos casos, mas, por exemplo, em Lucas, alguém abre aí para mim, se tiver no celular, na NVI, Lucas 7:24. Pode ser um mensageiro, a Bíblia está falando de um mensageiro comum, mas a maioria das vezes que se fala malak, ou angelos, no grego, que é o Novo Testamento, se refere a um ser espiritual. Como é que você vai saber? Pelo contexto. O contexto você vai entender se é um ser espiritual ou não. Alguém abriu aí Lucas 7:24? Pode ler. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Já foi. Depois que os mensageiros, depois que os angelos, os mensageiros de João eram seres espirituais? Não. Eles eram mensageiros mesmo, eles eram pessoas. Mensageiros, eles eram malak. A palavra é ângelos porque o Novo Testamento é em grego. O Novo Testamento não é em hebraico. Então, malak em hebraico, ângelos em grego. Então, alguns mensageiros, são poucas, tá? Mas tem. A palavra quer dizer mensageiro. Na verdade, a palavra anjo é um termo que nós usamos, nós, do mundo ocidental, como um termo genérico para seres espirituais. Qualquer ser espiritual que a gente vê na Bíblia, a gente acha que é anjo. Fora Deus, né? Fora Deus, qualquer outro ser espiritual que existe é anjo. Ou é demônio, ou é Satanás, que é anjo, ou é demônio, que é anjo, ou é querubim, que é anjo, ou é serafim, que é anjo. Mas a Bíblia não trata assim. Anjo, para a Bíblia, é uma classe, em tese. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Alguns exemplos. A Bíblia usa alguns termos que são seres espirituais e ela não usa a palavra malak, ela usa outros. Por exemplo, vai abrindo aí para mim, eu vou falando, Douglas, abre Jó 1:6. Em Jó 1:6 tem filhos de Deus. Abre para mim, Rodrigo. Salmos 89:5. Salmos 89, 5 a 7. Santos. Abre. Fabiano Valério. Soroca. Tem que lembrar do casal. Fabiano Valério. Fabiano, abre para mim Hebreus 1:14. Hebreus
14. Está escrito espíritos. Bora, está aí com o celular? Vou pegar aqui. Não, então deixa. Augusto, abre aí para mim. Daniel 4:13. Daniel 4:13. Sentinelas. Carol, tá com o celular? Abre aí para mim. Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Aí tem vários termos. Vamos lá. Douglas. Jó 1:6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Quem são esses filhos de Deus? Não era gente. Eram seres espirituais. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus como se fosse um relatório. Imagina, tá? Deus está sentado num escritório e ele está recebendo os relatórios. Os anjos também fazem esse tipo de coisa. A gente vai ver isso depois. Eles relatam coisas para Deus, como se Deus precisasse, mas ele faz isso aqui. Enfim, aí vem lá os anjos prestar um relatório. Aí ele pergunta a Satanás, quem é qual texto? Você está vindo da onde? De andar pelo mundo de Aí ele fala, estou dando um rolê na terra. Aí Deus começa, viu meu servo Jó e tal. Filhos de Deus aqui é Bená Elohim. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar, veio Satanás entre eles. Esses Bená Elohim, para a gente, são anjos. É uma classe de anjos. A gente chama de anjos. A Bíblia não chama de anjos. São seres espirituais. A gente classifica num termo genérico todo mundo como anjo. E aí a gente vê quais são as classes. Mas a gente classifica. A Bíblia não. A gente se acostumou a entender que qualquer ser espiritual é um anjinho. A gente pode até chamar assim em teologia, tanto que o estudo é estudo dos anjos. Mas anjo na Bíblia é um termo específico para mensageiro. Bená Elohim são outras coisas. Outro termo, Salmo 89, quem abriu? Eu. Salmo 89, 5-7. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Na Assembleia dos Santos. A tua fidelidade na Assembleia dos Santos. A gente acha que são das pessoas, né? Não são, não. São seres espirituais. Pode continuar lendo. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem nos... Continua. Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais? Os santos, os seres celestiais são espíritos. Essa Assembleia dos Santos aí, ele está falando de uma corte celeste. Não é de pessoas. Só que a gente está tão acostumado a entender que anjo, só anjo é ser espiritual, que a gente lê um texto e acha que está escrito só que é gente, mas não é. Santos são anjos. Nesse texto. Não é que santo, toda vez que aparece santo na Bíblia, são anjos. Sim. Que nesse texto aí é. Quem abriu Hebreus? Hebreus 1:14. Isso. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Espíritos ministradores. Quem abriu Daniel? Eu. Daniel 4:13. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Uma sentinela, um anjo, um malaque, não sei se é esse termo que está lá, mas está lá sentinela. Era um anjo. Quem abriu Colossenses 1:16? Pode ler. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Tronos, soberanias, poderes ou autoridades. São classes de anjos. Sim. Sim. Todos foram criadas nos... É porque eu não escrevi aqui, porque são vários. Tronoi, tem lá os nomes. Tronoi, que é tronos, soberanias, poderes e autoridades.
Paulo está falando de algumas classes de seres espirituais. A gente entende como anjo, mas Paulo não usou o termo anjo. Paulo usou tronos, soberanias, poderes e autoridades. Porque tem uma hierarquia que a gente não sabe bem qual é, porque a Bíblia não destrincha. Mas há uma hierarquia angelical, sim, que a gente vai entender melhor depois. Por enquanto, só estou no ponto 1. Perguntas? Então, isso aí que o Paulo, nessa passagem que você falou, foi revelado para ele? Sim. Foi revelado para ele, a gente imagina revelado, ele teve um transe e escreveu, né? Isso. Não é isso não. Paulo era hebreu, Paulo era judeu, estudioso pra caramba, e muito do que ele aprendeu com Gamaliel e com não os sacerdotes, não, os fariseus, ele passou aquilo no ensino, inspirado por Deus para escrever as cartas. A gente acredita que ele pegou alguns ensinos que ele tinha dos fariseus sobre as classes angelicais e colocou isso na Bíblia. Inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Porque, como eu estava dizendo aqui antes de vocês chegarem, nem tudo que não está na Bíblia é mentira. Tem várias coisas que não estão na Bíblia e são verdade. Então, não é porque não está na Bíblia que é mentira. O que está na Bíblia é o que serve para a gente andar com Deus. Não quer dizer que porque não esteja lá seja mentira. Então, há estudiosos judeus que classificam classes de anjos em 10 classes. Só que isso não está na Bíblia. Então, a gente não pode fechar a questão e dizer que isso é verdade. Não tem como. Mas Paulo usa pelo menos 4 classes. Tronos, soberanias, poderes e autoridades. Entendi. Agora, quando você fala de céu. Céu é uma dimensão, não é lá em cima. É isso. Céu é uma dimensão. O céu está aqui. Agora. Tem anjos aqui agora. A gente só não vê. Entendeu? Céu é uma dimensão. De vez em quando, Deus abre os olhos de um ou outro e enxerga o céu aqui. A gente vai ver isso na Bíblia também. De vez em quando, Deus abre os olhos de alguém e o cara... Essas são as visões, Gustavo? São visões. Revelações de Deus. Eliseu, por exemplo, estava numa batalha lá, o povo de Israel, tinha um moço dele, falou, caraca, tem gente pra caramba aqui que vai morrer. Aí Eliseu, abre o olho do menino aí, Deus, para ele ver. Quando ele falou isso, o moço olhou para cima e ele viu um monte de carro, cavalo de fogo, um monte de coisa. Era um anjo. Na guerra do Yom Kippur. Ele viu o que já estava lá, é óbvio, né? Que já estava lá, ele só não tinha visto. Eliseu via. Sim. Eliseu via quase que o tempo inteiro. Entendeu? Tanto que ele falou, abre os olhos dele para ver. Por quê? Porque ele já naturalmente. Então eles estavam lá. Mostra para ele que os que estão ao nosso lado são mais do que estão do lado do inimigo. Aí o moço abriu o olho, aí ele viu um monte de carro, cavalo. Tem nada a ver com anjinho, peladinho, branquinho. Entendeu? Eram guerreiros anjos. Na guerra do Yom Kippur também teve relatos de egípcios, de sírios, falando isso. Os caras que viam inimigos. Viam anjos. Teve um relato de um soldado que ficou lá no deserto de Sinai. Aí daqui a pouco volta ele com mais de 1000 soldados egípcios refém, assim, tá ligado? Aí ele veio escoltando todo mundo pelo deserto, encontrou um batalhão de Israel que veio dar apoio, né? Aí o cara, pô, como é que você voltou? Com essa galera toda. Aí os egípcios falam, não, pô, tinha um batalhão de gente. Tinha um batalhão de muita gente atrás dele, tudo de branco. Eu nunca tive experiência de ver anjos. E eu já vi um monte de gente falando que viu, e eu fico, sinceramente, mais em dúvida, mais não acredito do que acredito. Poucas pessoas que me disseram que tiveram essa experiência de ver anjos, são poucas, são mais 2 que eu me lembro agora, e eu acredito mesmo. Mas um amigo meu que viu, ele falou, cara, era muito grande, só conseguia ver o pé e a perna. Era grandão assim, passava o prédio, só consegui ver o pé e a perna. Porque o resto, daí pra cima, eu não consegui ver mais, porque era muito alto.
Visto não alcançável. E como ele é muito cético, Então é verdade. se ele falou, eu falei, tá, cara. Então, tá, ele falou, cara, eu vi, cara, eu vi. Eu falei, tá, cara, acredito. Gustavo, a gente que for, as pessoas que forem salvas vão para esse lugar, essa dimensão? Ih, calma aí, esse já é outro assunto. Essa é teologia. A gente entrar nesse assunto, Gustavo, essa é soteriologia. isso aí é soteriologia, cara. Você vai explicar, vai perguntar isso aí para o professor de teologia sistemática, sei lá, 33, não sei Isso tem qual. vários céus? Tem, mas também não é matéria de angelologia. Ele tá falando de anjo, na salvação. Eu não também anjo. tem aquele dizer Posso popular. apagar? Pode. É, Gustavo, tem aquele dizer popular que fala assim: esse menino é um anjo. É, não tem nada a ver. É porque a gente, é como eu falei, a gente pensa em anjo igual aquele anjo do Renascimento, que é o gurizinho, peladinho, branquinho. Não, assim, pequenininho. no fato de fazer algo bom, entendeu? Então, porque a gente já imagina um anjo assim. Os anjos de Deus, os bons, eles não são assim, pô. Eles são guerreiros, pô. Entendeu? Entendi. Então não tem nada a ver com esse anjo bonzinho, lá do Renascimento. Essa ideia do Renascimento foi do século XV. A gente está falando de coisas antes de Cristo. Nem existia essa noção de anjo bonitinho, branquinho, peladinho. Não tinha isso. Eu acho que eu já vi um anjo, eu acho. Eu não duvido não. Né? Os 24 anciãos e os 4 seres se encaixam nessas classificações? Sim, a gente vai ver depois. Os 4 seres também. É. Os 4 anciãos também. 2. Anjo pode ser. Calma. Objetivos da disciplina. Anjo pode vir em forma de homem? Pode, a gente vai ver isso daqui a pouco. É, a gente tem uma experiência dessa daí. Nos cursos de inferno. É, né? Aí, mostra, cara. Objetivos da disciplina. Depois eu vou dar para vocês darem os testemunhos dos anjos. Objetivos da disciplina. Compreender melhor quem são. Pelo menos quem são, né? Esses seres espirituais. Quem são, como eles surgiram, o que eles fazem, como surgiram, o que fazem, essas coisas até que dá para aproximar pela Bíblia. E eles falam que nem a gente? Falam. Enganam, então eles podem se enganar, eles ser anjo de não perceber. Anjo fala, anjo é um ser racional. Calma, a gente vai chegar. Quem são? Quem são? Outro objetivo, muito importante, afastar heresias. Uma galera aí que dá ordem para anjo direto. Clama anjo, Clama anjo, adora anjo. chama o anjo, vem pra cá, vai pra lá, bota um aqui, bota um ali. Os caras falam assim, pô, calma aí, vamos organizar aqui. Eu acho que o anjo fala assim, eu não sou sua nega. Vem um pra cá agora, um do meu lado direito, um do meu lado esquerdo. Eu, pelo menos, nunca vi isso na Bíblia, então acho meio complicado. Outro objetivo, aprender sobre batalha espiritual. Inevitavelmente. Muito do que a Bíblia fala sobre anjos é guerra. Guerra. Que tipo de guerra? Não é essa guerra que a gente está acostumado. Às vezes até redunda em guerra física mesmo. Mas a guerra dos anjos é uma batalha pela mente do ser humano. Ok? Isso aqui é tranquilo, né? É só específico. Ponto 3, coração. Pô, aquele relógio ali é o. Nossa, ele tá. Aquele relógio tá totalmente adiantado. da manhã, tá marcando aqui. Esse ali é. Tem mais jeito. É mesmo. Ponto 3. Ajeitei. Vai, tá lá nele. Ponto 3. A criação dos anjos. A criação dos anjos. Anjos são seres criados. Um dia eles não existiam. Como a gente sabe isso? A Bíblia fala isso exatamente como eu estou dizendo? Não.
Mas não há nenhum outro ser no universo que seja incriado, exceto Deus. Subentende-se, então, por isso. Subentende-se que tudo que se vê, Paulo fala, as coisas visíveis e as invisíveis foram criadas por ti, ó Deus. Os anjos estão nas coisas invisíveis. Então eles foram criados. Eles não existem desde sempre. Ali no mesmo texto, Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, ele fala: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tem a ver com isso? Sim, todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, foram criadas por meio dele, foi ele que fez, e para ele mesmo, para a glória dele. Por que Deus fez as coisas? Isso é um papo muito legal, né? Deus estava lá, no meio do nada. E aí, porque antes de existir as coisas, Deus sempre existiu. E antes das coisas existirem, não existia tempo, não existia nada. Só existia Deus. E aí Deus um dia, que não era um dia, porque não existia dia, porque foi Deus que criou o dia. E aí, num momento, que não existia momento. Ele criou o tédio. isso. Primeiro ele criou o tédio. Era ele. Monotonia. Ele resolveu criar as coisas. Ele estava com tédio, começou a criar de coisa. Então a gente leu lá Colossenses 1, Não existia nada. Neemias. E Neemias, não precisa abrir não, fala assim, Neemias 9, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Exército aí pode implicar estrelas, pode implicar anjos, pode implicar seres espirituais. A terra e tudo quanto nela há, o mar e tudo quanto neles há. Então, Deus fez as coisas invisíveis e as visíveis. Um trecho de Salmo 148 é mais claro, fala assim, Salmo 148 fala: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Que exércitos? Quais são os exércitos de Deus? Mas Seres aí, quando espirituais. ele fala as duas coisas, não parece que Porque são coisas anjo e diferentes? exército são seres espirituais, mas anjo para a Bíblia não é anjo termo genérico, para a gente é. Para a Bíblia é mensageiro. Para a Bíblia, anjo é mensageiro. Então, quando fala, você criou os seus anjos e criou os seus exércitos, são seres espirituais. Anjo é uma coisa, exército é outra, mas todo mundo é ser espiritual. Pra gente, é todo mundo anjo. Só que de classes diferentes. É como eu falar, Deus criou o brasileiro e o português. É todo mundo ser humano, mas o brasileiro é português. Está na classe, está no gênero ser humano, mas as espécies são diferentes. Muito mal comparando isso. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148 fala isso. Foram criados. A gente não tem como dizer qual foi a época da criação dos anjos. Como assim a época? Qual foi o momento? Porque na Bíblia tem um relato da criação, né? Os dias. E não tem lá o relato da criação de Moisés, ele é um relato sobre os elementos do cosmos, né? Deus criou os céus e terra. Aí depois criou a terra. Aí depois que criou a terra, Moisés foca na terra e no ser humano. Não foca nas questões celestes. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para anjos. Então, os anjos já sabiam. Provavelmente Deus falou para eles como é que foi, olha, os dias, tal. Mas para a gente ele não quis dizer. Então, um texto de Jó fala assim, Jó 38, 4 a 7. Se alguém quiser anotar esse texto, é interessante. Jó 38, 4 até 7. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? É Deus perguntando para Jó, tá? Porque Jó tinha questionado por que Deus tinha feito aquilo com ele, e ele era tão justo, tão legal, tão maneiro, e aí Deus tinha deixado acontecer aquelas coisas, e aí Deus começa a ter um diálogo com Jó. E aí ele fala, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Alicerces da terra, na época eles achavam que a terra era plana. Tem uma galera hoje que acha também, mas... Então eles achavam que a terra era um tabuleiro e tinha alicerce embaixo. Uma mesinha. E Deus falou isso. E era apoiada onde? Deus falou por quê? Por que Deus falou isso? Porque Deus não sabia que a terra era redonda?
Não, porque ele falava segundo a linguagem que o cara podia entender. Se fosse explicar isso. Imagina, fala assim, senta aí, Jó, vou te falar assim, um dia vai vir um cara chamado Galileu. Você quase queimado. Foi queimado. Ah não, ele apostatou, né, sei lá. Ele falou que não descobriu aquilo, não lembro da história. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Deus está dizendo, eu estava lá fazendo a terra e tal, você estava lá? Você conhece os mistérios da criação? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Ele está falando, é como se Deus está explicando como se estivesse fazendo uma casa. Sim. Quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas da alva. Enquanto as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus. A estrela da alva é uma coisa e os filhos de E Deus. todos os filhos de Deus se regozijavam. Ora, ora, ora. Se Jó não estava lá, Jó representa a raça humana nesse texto, né? Deus está falando, você estava lá? Não, né? Até porque você não tinha nem sido criado. Onde você estava quando as estrelas da alva cantavam? Quando os filhos de Deus se regozijavam? Quem são esses caras aqui? Seres espirituais. Teve um estudo que você passou Seres aqui na espirituais. igreja que tinha um cara que ele falava da estrela da alva, que Satanás era a estrela da alva. Eu acho. Tem uma tese dessa com Daniel Lopes. Isso. Então, bom, estrela não canta. Né? Estrela assim que a gente vê do céu, não canta. O texto pode ser poético e tal. Ah, não, Deus está usando uma linguagem poética, né? As estrelas cantavam, o mar rugia, entendeu? Mas o texto parece, o nome aqui é Boker Hokab, em hebraico. E filhos de Deus a gente já viu, Bená, Elohim. Enquanto Deus fazia as coisas, os anjos cantavam. Que anjos? Essas classes aqui. Ah, eram só esses que cantavam? Não sei, mas Deus deu esse exemplo. Podiam ter outros, mas esses aqui estavam cantando. Se regozijando com a criação. E esse a gente tem certeza, os outros não sei. Os outros não sei. Então, em algum dos dias da criação, estes seres foram criados. A única coisa que a gente tem como dizer por certo, por causa desse texto, é que eles foram criados antes do sexto dia. Porque o sexto dia foi o dia que o homem foi criado. Primeiro dia aí, o Senhor Deus fez os céus e a terra. Fez os céus, a gente infere que foram as coisas espirituais também. Provavelmente os anjos foram criados, os seres espirituais foram criados nesse primeiro dia. Em algum momento da história de Deus com a criação, Deus criou os seres espirituais. Depois ele criou as coisas que se veem. Sim. Primeiro ele criou as que não se veem. As que a gente não vê, né? Que a Bíblia é uma Bíblia escrita pra gente. Então as coisas que não se veem por quem? Não se veem pelos homens. Os anjos nos enxergam, nós não os enxergamos. Então nós não os enxergamos, eles nos enxergam. Ô, Gustavo, a gente segue um princípio, né? Que é a Bíblia lá, né? A Bíblia, princípio da Bíblia. Então. E os anjos seguem o que Deus falar ou eles têm? Até agora, a única coisa que a gente tem é: teve um princípio de rebelião com a boca. Não tem chance. O que a gente tem pela Bíblia é: os homens pecaram, né? Pô, aí Deus faz um malabarismo para trazer o homem para perto dele. Jesus vem, nasce, cresce, morre, ressuscita e tal. E os anjos? Os anjos acabou, vocês pecaram e estão condenados. Uma chance. Não tem salvação, não tem livro, não tem profeta, não tem salvador. Aí só faz o que Deus quer. Por quê?
Não sei. Exato. Não tem salvação, não tem pregação para anjos. Tinha uma galera na igreja orando para Satanás se converter. Isso é fé. Sério? Bom, a Bíblia não fala que não pode, né? Mas eu acho que Ele pode pedir tudo, né? Tudo é tudo. Tudo é possível que crer. É. Pô, já pensou, sei lá, o pessoal deve ter feito exercício. Pô, esse cara dá tanto problema pra gente, vai se ele se converte, né? Satanás se converte por metade dos problemas que eu Mas Deus não deu essa opção pra ele. Converte a carne, tá? Deus não deu essa opção em Apocalipse está que eles vão ser lançados no lago de fogo e me parece que eles também não estão buscando essa opção também. Parece que está tudo certo. Cada um no seu quadrado. Agora a gente vai para um ponto que vai esclarecer bastante coisa. Por enquanto tem mais pergunta que resposta. Mas à medida que a gente for avançando, vocês vão ver que tem mais perguntas. As perguntas Já tô cheio de As perguntas vão aumentar cada vez mais. Ponto 4. A natureza dos anjos. Por natureza aqui, são as características principais deles. A gente vai listar algumas aqui. E essas características vão responder algumas perguntas. E a gente vai avançando. Primeiro, a gente já falou. Eles são criados, eles são criaturas. Por que você está falando isso? Porque apesar de óbvio, nem sempre é tão óbvio. Eles não existiam desde sempre. Tá? Eles são criaturas. Beleza? Gustavo, eu não entendi essa parte que você estava explicando, que eles foram criados pouco antes da gente. Em algum momento antes da gente. Eu não sei quando. A Bíblia não fala. Mas naquele momento mesmo que lista, né? Primeiro Deus criou. No relato da criação não diz em nenhum momento anjo. Não fala. Porque o relato da criação, ele se prende às coisas que o homem consegue perceber. Porque o relato da criação foi feito para o homem entender, não para o anjo entender. Então, o relato da criação fala, Deus criou os céus e a terra. Primeiro dia, né? A gente imagina que esses céus são criação do mundo invisível, do mundo espiritual. Foram criados todos os seres espirituais lá. Tá dito isso no texto? Não está dito. Um texto de Jó falando com Deus, fala, você estava lá quando eu estava fazendo as coisas? Porque os filhos de Deus estavam cantando. Os filhos de Deus eram seres espirituais. Então eles já estavam criados. Então a gente imagina que os anjos, os seres espirituais, foram criados antes do homem. Deus não criou o homem e depois criou os seres espirituais. Outra, para matar essa questão. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, Satanás já estava lá. Satanás já tinha caído e já tinha sido criado antes, óbvio, né? Ele já tinha sido criado e já tinha caído. Então ele foi criado antes de Adão e Eva. Não é óbvio? Se ele estava lá e ele já era o enganador, então ele já tinha sido criado e ele já tinha caído. Já tinha dado tempo para isso acontecer. Então a gente não sabe quando Deus criou, a gente sabe que foi antes do homem. Por quê? Foram criados. Foram criados. Porque Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Beleza? 4.2. Eles são incorpóreos, não têm corpo, mas podem assumir formas físicas. Podem assumir formas físicas. Alguém abre para mim aí, por favor. Abre aí, Douglas. Mateus 8,16. Abre para mim. Sem celular. Tá sem? Toda vez O irmão do lado aí, como é que é o nome dele? Jumenta de balão. Abre para mim, por favor.
Gênesis 19, 1 a 3. Jacó do anjo? Não é esse. Pode ser esse, poderia ser esse também, mas não é esse não. Não é esse texto. Ele levou uma espada na coxa. 8:16 mesmo. Mateus 8,16 e o irmão lá, Gênesis 19, 1 a 3. Então os anjos, eles são, os anjos são, quando eles são espíritos. Espírito no grego é pneumata. Lembra de pneu? Pneu mesmo. Pneu. Porque pneu é feito de ar. A ideia é essa. Então, pneumata, os anjos são espíritos, são sopro. Então, os anjos são seres incorpóreos. Eles não têm corpo. Mas eles podem assumir. Qual é uma forma simples de você entender isso sem nem ir para a Bíblia? Quando uma pessoa incorpora um demônio, você expulsa, você vê o demônio saindo? Não. Batendo na água. Se agarrando na parede. Às vezes tem gente que vê, mas é um espírito. Você vê a consequência corporal do demônio na pessoa. Ela, em geral, vou te dar a palavra, ela em geral perde a consciência, fica, a consciência dela dá uma apagada na hora, se ela está incorporada, né? Dá uma apagada e alguém vem e expulsa o demônio. Expulsa, a consciência volta. Se você perguntar para ela o que estava acontecendo, ela não sabe. Porque Satanás bloqueia de alguma maneira o caráter mental da pessoa enquanto ela está incorporada. Se você expulsar, o demônio sai. Mas sai como? Não sei, sai indo. Sai pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, mas você não vê o demônio saindo. Se você não vê ele sai, é porque ele não tem corpo. Outra, quando o endemoniado gadareno estava falando com Jesus, Jesus perguntou: qual o seu nome? O que ele falou? Legião. O que era legião? Legião era um grupamento romano de soldados, que ia entre 3 e 6 mil soldados. Então, tinha entre 3 e 6 mil demônios ali. Ou, se não tinha esse número exato, eram milhares, dentro de um mesmo cara. Então, eles não precisam, eles podem estar em qualquer espaço físico, porque eles não são matéria, eles são incorpóreos, eles são pneumata. Fala. Em Gênesis 6, Gustavo, eu lembro agora o versículo. A gente vai falar. Sim. Já sabe o que é. Sim, a gente vai falar. Os homens, filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens. É um texto fácil, nem tem polêmica com esse texto aí. Nem tem. Apesar de eles não serem normalmente vistos, Deus pode, como a gente falou, desvelá-los, tirar o véu da invisibilidade. O evento lá de... em Lucas 2,14, em Lucas 2, está escrito assim: isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos. Era um anjo falando com os 3 magos lá. Acharão um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Apareceu como? Os caras viram. Deus revelou para eles. Eles estavam lá, de boa, veio um anjo, começou a falar. Quando o anjo começou a falar, apareceu atrás do anjo do exército. Que os caras enxergaram porque Deus resolveu mostrar. Apareceu uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos cantando isso. Um outro episódio é aquele que eu falei, 2 Reis 6,17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Carros de fogo, que carros de fogo eram esses? Eram exércitos celestes, eram seres espirituais. Sim. Eles já estavam lá? Já. Os caras só não estavam vendo, Deus resolveu revelar para eles. Ok? Oi? Isaías 6 a gente vai ver também. Isaías teve várias visões de anjos. Várias. Não foi uma, não. Ele e Ezequiel tiveram muitas. As visões de anjos só de Deus. Ou Deus deixa você ver, ou você não vê.
Deus tem que dar para você a capacidade de ver. Sim. Ou a pessoa ter alguma capacidade de ver espírito. Eu não duvido que isso exista, não. Eu não duvido que tenha alguém com uma sensibilidade espiritual mais apurada e que consiga enxergar coisas do mundo espiritual, mesmo sem Deus necessariamente estar usando ela para o bem. Sim. Ela pode ter uma capacidade para fazer isso para o mal mesmo. Né? Tem exércitos dos dois lados. Quem abriu em Mateus 8,16? Eu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Se Jesus expulsou os espíritos, as pessoas não estavam vendo os espíritos saírem. Elas estavam vendo as pessoas estavam oprimidas, possessas. Jesus impunha as mãos, Jesus mandava, sai! Saía, as pessoas voltavam ao normal. Sim, eu via. Então o espírito saía, mas ninguém via. Além disso, além de ter a consciência também, a pessoa ela não sente o que está acontecendo no corpo dela na hora. Tem vários tipos de possessão demoníaca. Nem sempre uma possessão demoníaca, a pessoa ela está sem consciência não. Tem gente que está possesso por demônio e ela está falando com você normal. Mas ela não está ciente. Ela não sabe que está. A maioria das vezes não está ciente, mas tem gente que está ciente. São poucos, mas tem gente que está ciente. Tem gente que trabalha para o mal mesmo. E que pede para que o espírito venha nela. Quantas pessoas a gente conhece de outras matizes religiosas que a pessoa pede, invoca mesmo demônios, o demônio vem, incorpora. Vou dar um exemplo bíblico disso. Pronto. Que aí a gente fica com dúvida. Tava lá, a galera tava jantando lá, né, na Páscoa. Jesus, não sei o quê. Pá. Aí João, aí, quem é o X9? Aí Jesus fala, é aquele que está comendo, botando a mão aqui comigo, no pratinho aqui. Aí Judas pega, come, a Bíblia fala o quê? E Satanás entrou nele. O que aconteceu? Ele fez, não. Normal. Ele ficou normal, falou, não, volta ali. Saiu, foi vender Jesus. Satanás entrou nele, não foi um demônio, foi Satanás, o próprio, entrou nele. E ele ficou normal, foi até o sacerdote e falou, ó, cabeludo, tá? Rua tal, vou ver aqui no Google, manda a localização para vocês. Eles foram lá e o cara tava lá. E Judas ficou normal, com a consciência dele normal. Satanás incorporou nele e ele ficou normal. Mas então, depois que saiu ele não se suicidou, não? Depois bateu a culpa. Depois bateu a culpa. Ele recebeu lá o pagamento, 30 moedas de prata, e se enforcou. Então, nem sempre uma incorporação demoníaca gera esse tipo de estado de blackout da consciência. Nem sempre. Em algum momento da Bíblia diz que ele se arrependeu? Não. Diz só que ele se matou. Diz que ele se matou e a gente não sabe se ele se arrependeu ou não, porque isso aí é entre Judas e Deus. Sim. Bom, então eu achei que vai problema de Judas não Mas meu. você tem que dar a entender que ele se arrependeu. Uns dizem, ele ficou com remorso, não sei o quê. Mas dá a entender. Esse lance de poder assumir a forma física. Vamos ver agora. Quem abriu em Gênesis? Pode ler. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava lá Desculpa. a porta. Lê de novo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava lá sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Para. Vieram dois anjos a Sodoma, e Ló, vendo, se fez carne. Continua. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis os vossos caminhos. E eles disseram, não, antes que na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fizeram-lhes banquetes, e cozeu bolos e levedura, e comeram. Comeram. Os anjos
Comeram. Pegaram, comeram os caras, né? Então, eles eram anjos, até porque uma pessoa, a não ser que Deus mande, não tem poder para ficar fazendo chover granizo, não. Que foi o que aconteceu com Sodoma, granizo de fogo, numa cidade. Sim. Eles falaram, não, a gente vai passar a noite na praça. Aí ela falou, rapaz, aqui é brabo, hein? A galera do movimento aqui é sinistra. Não fica na praça, não. Passa aqui em casa. Não, tudo bem, vamos passar na tua casa. Passaram na casa e eles comeram. Por quê? Porque eles estavam em forma física. Tanto estavam em forma física que a galera da cidade veio até a porta e falou, pô, deixa a gente dar uma confere nessa galera aí. Aí Eló falou, não, fica com as minhas filhas. Lembra do texto? É bizarro, mas é isso. Tá? Então eles comeram porque eles assumiam uma forma física. Eles têm normalmente forma física? Não. Eles podem assumir? Podem. Podem. Pode permanecer? No tempo, não sei. É o lance da doutrina que eu te falei. A gente não tem esses detalhes. A gente sabe que eles podem. Que ficaram lá por um tempo e depois foram embora. Sim. Ok? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Porque os dias que eu estive no CTI, a pastora ela orava, o Senhor envia anjos. Ela sempre a oração da pastora, né? O Senhor envia milícias de anjos. Ela mandou várias carinhas de anjo para Renan. E todas as pessoas que perto eram exatamente daquele jeito. E eu nunca mais vi. Eu não duvido. Eu fiquei, cadê aquela pessoa? Não tem ninguém. Se o copo falar bom dia, eu falo. Eu fiquei assustada com aquilo. Já dizia o Jô, né? Se esse copo me der bom dia, eu dou bom dia. Eu não duvido. Primeiro, porque a Bíblia fala. Segundo, porque ser espiritual existe, cara. A gente viveu. A gente interage com eles à medida que Deus deixa a gente Quando interagir. ela foi me visitar, que eu falei, ela falou, nem fala isso pros enfermeiros. Porque vão achar que você tá em surto aí. Vai te deixar aí. Vai deixar você mais Essa eu tenho que falar. A gente teve uma experiência dessa. Calma aí, deixa eu ouvir falar aqui. A gente teve uma experiência dessa no discurso de enfiar, né? A gente estava descendo a serra de Friburgo ali, todo mundo de casal, eu pulei na moto do colega estourou. Como é que desce a serra com a mulher do cara nas costas e aí todo mundo junto? 3 na moto. 3 na moto, como é que desce? Aí veio um cara do nada, parou, não falou nada. Não sei se você não lembra se a gente pediu pra parar, não lembro. Sei que ele parou com a moto. A gente ia pedir, o cara já parou. Ele parou, encostou a moto do cara é enorme, botou a mochila pra frente, não falou nada, não olhou pra trás, a mulher trepou e veio embora atrás dele. Chegou lá embaixo, a gente queria olhar pra cara dele e ele sumiu, não tá mais não. Aí o anjo tava numa E o praia. parafuso que ele achou? Cara, você me arrepia. Qual era a moto do ônibus? Praia. Eu nunca Você acha que ia jogar andar de um CD? Eu nunca andei tanto na minha motinha, igual aquele dia quando eu tava na mulher dos outros, gente. O cara vai levar a mulher do cara, e aí? Que hora é doideira, mano. Já toca lá. Foi há muito tempo. Foi onde eu dou Augusto. Então o anjo incorporou no O Augusto. parafuso foi o anjo Augusto mesmo. Terceiro ponto. Anjos não se casam. Anjos não se casam. Mas Ai, caralho. Ai, caralho. Mas. se eles podem assumir forma física, Sim, o que vocês acham? Pode ter relação. Acho que eu tô Ué, sucubus. Súcubus e íncubos. Quem já ouviu falar disso? Fora eu e Augusto. Caraca, Primeiro, íncubus é uma banda que eu me amarro. Incubus, é irado mesmo. Mas fora a banda, são demônios. Um é masculino e outro feminino. Que se incorporam. Isso não é Bíblia não, tá? Isso aí é magia negra. Que se incorporam e têm relações sexuais com pessoas. Se você for buscar na internet, tem milhares de relatos de pessoas que eu falam já trabalhei com uma menina que ela falava isso. que tiveram relações sexuais com espíritos. A Bíblia fala disso? Fala. Gênesis 6. Mas vamos primeiro para a regra. Mateus 22, 30. Abre para mim, Bíblia. Mateus 22, 30.
Uma matéria tranquila, vocês vão dormir bem essa noite. Vamos, cheio de perguntas vai fazer. Eu não falo dessa Sempre não falo disso, acontece uma coisa. Oi? Qual o nome que você falou agora? Íncubos e súcubos. É um demônio do sexo masculino e outro do sexo feminino. Só que eles se incorporam para se multiplicar na Terra. Tem uma teoria que... É uma teoria, tá? Não sei se isso é verdade ou se não é. Mas tem um monte de gente que fala que teve relação sexual com o espírito. Como a Bíblia fala que isso já existiu, ou pelo menos ela deixa entender que isso já existiu, porque não é muito claro não. Mas vamos primeiro para a regra. Mateus 22, 30. Porque a ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizer. Não, já foi. É só o 30. Porque estavam perguntando para Jesus, uma mulher se casou com um cara, aí o cara morreu, aí veio, o irmão assumiu, o irmão morreu, aí veio o terceiro, aí morreu, pô, mulher é família, né? Aí veio, morreu, até o sétimo. Quando ressuscitar, vai ser mulher de quem? Jesus falou, pô, vocês não entendem nada. Quando ressuscitar, vão ser como os anjos de Deus. Não se casam, nem se dão em casamento. Então a gente infere que os anjos não têm sexo. A relação de sexo biológico, masculino e feminino, foi algo que Deus fez na natureza, mas ela não existe no mundo espiritual. Não tem um anjo e anja, tá? Na Bíblia, até por ser uma Bíblia, até por a Bíblia ser um livro que trata de um mundo completamente masculinizado, você não vê figuras de anjos que se pareçam com mulheres, só com homens. Mas isso não quer dizer que os anjos sejam do sexo masculino. Isso quer dizer que na cultura deles, eles não iam entender guerreiras. Tá? Então, é só é igual Deus falar que ele fez os alicerces da terra. Vocês acham que não sabem que Deus que fez a terra, ele não sabe que a terra não tem alicerce nenhum? Então ele está dizendo isso com uma linguagem, para o homem entender. Mas os anjos, em tese, não têm sexo. E, em tese, a gente também não vai ter sexo quando ressuscitar. Isso é claro na Bíblia? Não. Não. A Bíblia não dá uma doutrina sobre como vai ser depois que Jesus voltar. Não tem algo claro sobre isso, não. Não tem medo. Mas, em tese, eles não têm sexo, até porque eles não têm corpo. Como é que vai ter, né? Mas, Gênesis 6, abre você. Ah, você não trouxe? Bárbara. Tem aí, Gênesis 6. Eles têm uma forma original? Eles não têm forma. Tem forma? Eles assumem formas. Eles, como se fosse um cara, sei lá, um ser que toma uma forma. Se eles quiserem, em tese, tomar a forma de um celular, toma. Super gêmeos, isso. Super gêmeos ativado. Balde de água. Eu não sei a idade. Lembra? Fazia um era o balde de água, outro não sei o Eu não sei a idade. Outra na água. Outra. A América andava à frente, cara. Gênesis 6. 6 o quê? É 6. É 1? Então, beleza. Vai lá. Gênesis 6, 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhos. E vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formadas. E vieram que as filhas eram formadas. E tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Continua. Então disse o Senhor: não se contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Beleza. Esse texto tem muitas interpretações, tá? Muitas. Eu estou passando uma delas e não estou dizendo que ela é a certa. Estou dizendo que é uma delas. Nem sei se eu concordo totalmente com ela, mas é a que eu mais me inclino. Por quê? Dessa relação aí surgiram gigantes. E até onde eu sei,
Eu não sei por que os filhos de Deus, se fossem homens se unindo com mulheres, iam surgir gigantes. Teve alguma mutação genética nessa parada aí. Quando os filhos de Deus, Bená e Elohim, antes do exílio, precisa dar um contexto aí, antes do exílio na Babilônia, os hebreus eles não tinham muita ideia de que existia um inimigo espiritual. Para eles, os seres espirituais, os bons e os maus, eram mandados por Deus. Todos eles eram de Deus. Tem algumas considerações para a gente entender isso. Quando Saul ficava atormentado, qual é o relato do texto de Samuel? Fala assim, um espírito da parte de Deus vinha o atormentar. Aí você lê o texto e fala assim, caramba, será que tinha um anjo rebelde lá que Deus usava? Eu vou usar esse rebelde aqui para fazer um trabalho sujo? Será que Deus permitia que o anjo atrás? O que é provável? Deus permitia que um demônio atormentasse. Mas só que essa ideia de demônio, ela só veio depois do exílio na Babilônia. De alguma forma, os judeus começaram a entender que existia uma cisão no mundo espiritual depois da Babilônia. Eles tiveram muito contato com magia na Babilônia. Babilônia é, inclusive, uma representação do que vai ser o mundo antes de Jesus voltar. Mas lá na Babilônia mesmo, na Nabucodonosor, eles mexiam com magia direto. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram o que na Babilônia? Magos. Por que eles eram magos? Porque eles enxergavam profeticamente coisas. Então, Nabucodonosor pegava lá os magos e falava assim, essa galera daqui enxerga umas coisas que a gente não vê. Bota todo mundo lá. Esses aqui são dos hebreus, eles vieram de lá, bota eles aí com os magos também. Então eles começaram a entender que existia uma classe espiritual de seres que não era do lado de Deus. Mas isso era só um exílio. Lá em Gênesis, Bená e Elohim, os filhos de Deus, os hebreus entendiam que seres bons e ruins estava todo mundo com Deus. Deus é que usava. Cada um para um propósito. Então os Bená e Elohim, na época que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tiveram com elas relações. E dessas relações vieram gigantes. Gigantes. Quando teve o dilúvio, uma das teses era que o dilúvio era para acabar com essa raça de pessoas, dos gigantes. Só que Os Nefilim, não. Os Nefilim, eles mesmos. Só que, como eu acredito, e como a maioria dos teólogos acredita, o dilúvio não acabou com todo mundo. O dilúvio não acabou com todo mundo, acabou com quase toda a raça humana, ou pelo menos com a raça humana daquela parte, daquela região ali. Tanto é que quando Josué entra em Bazã, tem um cara, rei de Og, se você for lá em Josué, você vai ver. Rei de Og tinha uma cama de 10 côvados. Cama? Cada côvado é meio metro. Então ele tinha 5 metros de altura. Ele tinha 5 metros de altura por 1,5 de largura. Era a cama dele. Era a cama do cara. Ele estava lá e os judeus mataram ele. Então sobrou ainda um remanescente dessa galera gigante. Isso não quer dizer que seja o último também. Não necessariamente o último. O nanico dessa galera era Golias, que tinha 3 metros. E vamos pro intervalo. Que louco.